Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá, André. Então, tudo bem? Está tudo? Hoje a gravarmos na terça-feira e não ao domingo, porque pronto, não é? O domingo foi dia de Assembleia e emoções jogo. fortes. Exato. Dia de emoções fortes. E pronto. Temos muita coisinha para falar sobre aquela AGS e sobre aquele jogo, né? Queres começar por onde? Nem sei, pá. Nem Se calhar sei. despachamos já o jogo, não é? Se calhar depois a AG isto vai se estender. Digo eu. Sim, podemos começar com o jogo. Houve coisas que não me surpreenderam, como por exemplo. O facto de termos tido um árbitro horrível, expulsou o Diomande com 2 Certo. amarelos sem sequer ele ter feito uma falta. Aliás, há uma cena espetacular que foi em 4 faltas, 3 amarelos e um vermelho, não foi? Foi. Na primeira parte do jogo. Pá, Sim. Fantástico, deve ser algum tipo de recorde europeu. A sério, deve ser, meu. Então, 4 faltas, 3 amarelos e um vermelho. É possível. É bem possível. É impossível. É bem possível que seja um recorde, sim senhor. E depois, o que é que foi o jogo? Se me pedires para contar o jogo em meia dúzia de palavras, o Gyökeres arrumou com eles todos. Sim. Aliás, eu acho que eles ainda agora estão a correr a fugir do Gyökeres. E que na segunda parte, inclusive, com uma arbitragem daquelas, conseguiu expulsar um adversário. Não, o homem é um bicho. E digo isto no sentido mais. É o melhor ponta de lança a jogar em Portugal, mas destacado. E não só aquela bola que o Sporting perde e o gajo vai a meio campo pescá-la. Sim. E volta para trás, porra. É um jogador de uma entrega, de uma abnegação, de uma combatividade, como não víamos um ponta de lança assim no Sporting há anos. Sim. Isso sem dúvida. E como já te disse, faz-me lembrar e muita coisa o Beto Acosta. Apesar de nós termos tido o Beto Acosta já numa fase descendente da carreira, eu conhecia o Acosta já, e ele quando era novo era um bocado assim, era aquele ponta de lança muito corpulento que usava muito bem o corpo, que dava tudo. E apesar dele depois já se valer muito da sua experiência, tinha ali muita coisa de que punha o corpo à frente e só o tiravam de lá com falta. Certo. E realmente é um jogador que, nestas medidas, é fantástico, é um grande jogador. Acho que há ali outros grandes jogadores em formação da equipa, nomeadamente o Diomande também. Aliás, o Diomande e o Gyökeres vão ser extremamente difíceis de conservar, se calhar em janeiro, quanto mais para o ano. Sim. E recordo que o Sporting em janeiro tem problemas graves que tem que resolver. Se ainda estiver na luta pelo título, ok? Há uma Taça da Ásia a acontecer e há uma CAN. Ou seja, o Diomande, o Jenny Katam e o Morita, de certeza, vão representar as suas seleções. Certo. E é a área do campo que nós precisamos mais de banco. E há então centrais, quer dizer, a gente usa 3 de cada vez e um deles também é o defesa esquerdo suplente, acho que já nem é preciso dizer nada. Certo. E se falhar esse defesa esquerdo suplente, a alternativa é exatamente o Jenny Katam. Certo.
Ok, a fragilidade é muita aí. Portanto, cuidado. Sem dúvida. De resto, o Sporting viu-se reduzido a 10 muito cedo. Sofreu o gol do empate. Eu vou dizer isto, mas atenção que não estou a dizer mal do jogador. Acho que o Coates não teve brilhante nesse lance. Estava um bocadinho mais à frente do que ia. Sim. Mas de resto, quer dizer, acho que já toda a gente viu contra a Atalanta a importância do Coates naquela equipa, não é? Sem dúvida. Portanto, a jogar com 10, mesmo com o Coates cometendo um erro, nem quero imaginar se ele não estivesse em campo. A equipa sofre o empate, vem para a frente com 10, mas pronto, lá está. O Gyökeres parece que estás a jogar com ponta de lança lá isolado à frente, mas com o Gyökeres parece que estás com 2. É uma vantagem. E acabámos por marcar o 2-1, consegui segurar o resultado e estamos à frente do campeonato. E no fim do dia, o que fica no livro de histórias é o 2-1, não Exato. é? E não só, temos, não digo em termos de plantel, porque acho que temos grandes lacunas. Em termos de profundidade de banco, mas em termos de 11 titular, começo a achar que claramente temos o melhor 11. Sim, mas sem dúvida. Não comprámos todos por 30, 20 e 30 milhões, como alguns clubes fazem, mas aparentemente comprámos muito bem o Morten Newman, comprámos muito bem há algumas épocas o Morita, comprámos muito bem o Gyökeres por 18 milhões, não foi? Foi. Nem vou falar do preço do Pote e do Nuno Santos, que neste momento já parece que foram dados. Certo. Sem dúvida. Apesar de não termos os passos totais deles. Isso é que, enfim. Certo. E os temos comprados altamente inflacionados. Sim. Mas apesar de tudo, agora parece que foram muito baratos. Ou seja, não deixaram de ser negócios, não foram negócios brilhantes. Certo. Mas ainda bem que os temos. Exato. Ou por outra, do ponto de vista desportivo, até foi uma boa aposta. Do ponto de vista financeiro, poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor porque foi uma má decisão para a altura em que eles foram comprados. Certo. Por assim. Podia ter sido mais bem negociado, talvez. Vamos pôr. Certo. Pronto. Sem dúvida. Até porque, assim, um clube como o Sporting, quando vai comprar um jogador ao Famalicão ou ao Rio Ave, que foram buscar. Certo. Quer dizer, a decisão do jogador está tomada. Olha, queres ir para o Sporting? Certo. Não é? Quer dizer, o poder negocial do Famalicão fica logo super diminuído. Certo. Por isso, lá está. Pagar full price por metade do passe ou por um terço ou whatever. Enfim. Não é brilhante. Depois, aquela que realmente é um jogador que não é titular, mas que se calhar é uma contratação ao nível quase do Slimani, não é? A única diferença é que o Slimani depois chega de 30 milhões, que custou 400 mil euros. Certo. É o Mateus Reis, que veio por uma pechincha da totalidade do passe e continua a ser o gajo no banco que tu vais lá e olha, entra lá, estamos aí aflitos, lesionou-se ao central, lesionou-se ao central, ou o Nuno Santos está cansado. É um utilitário, o Mateus Reis é um utilitário da defesa como não há no nosso campeonato. Ou parece que foi, claro. Sim, obviamente. E todos corresponderam muito bem. Entrou o Eduardo Quaresma e depois saiu lesionado. É uma pena, porque acho que é um jogador que precisamos de recuperar. Sim, sem dúvida. Foi um jogador extraordinário nos escalões jovens, o capitão de equipa nos escalões jovens, que inclusive esse augurava um futuro mais brilhante que o Gonçalo Inácio, e depois talvez ali por um pouco de maturidade, não sei,
ele próprio parecia que se estava a perder. Gostava muito que esta fosse a época da recuperação do Quaresma. Sim. Tem predicados de central que não há muitos centrais que tenham. Que é a maneira como ele toca na bola. É um jogador fino. Não é aquele central que a bola bate nos pés e vai 2 metros para a frente. Certo. Sim. Sabe desarmar. Ele, quando esteve no Tondela, fez alguns jogos particularmente brilhantes. Sim. E parece-me que é um jogador que realmente tem que se trabalhar um bocadinho nos índices de concentração dele, etc. Mas eu acho que é um jogador que é importante recuperar. Sim, a qualidade está lá. Portanto, sim. O resto. Depois o Edwards, é assim. Nós podemos criticar o Edwards à vontade, mas a verdade é que em qualquer momento que a bola lhe vai parar aos pés, pode ser ali qualquer coisa. Yeah. Pode acontecer. E quer dizer, desde o Dani que não tínhamos um jogador assim. O Rafinha, talvez. O Rafinha, sim. O Rafinha tinha alguns toques desses. Era um bocado mais em força até em velocidade do que o Edwards ou o Dani, que é muito na técnica. Não quero estar a comparar os jogadores, mas o papel que eles podem ter em campo, que é de repente inventarem uma coisa que resolve um jogo, e eles são um bocadinho assim. Certo. Não é uma exibição brilhante de equipa, mas também com todos os condicionalismos que o árbitro funcionou. Sim, logo a abrir o jogo, a distribuir amarelos como quem distribui gelados, quer dizer. Por faltas ridículas ou não faltas. Sim, porque depois quando era ao contrário, era preciso quase um osso exposto para dar um amarelo. Ou era fratura exposta ou então é de jogo. Exato. Portanto. É softball. Mas pronto, o jogo é um bocado isto. Se calhar também estávamos condicionados um bocado com aquela sensação de queremos saber os resultados da AG. Também, sim. Mas tipo, nem deu para sentir o jogo da maneira que normalmente senti-me um bocadinho ali ansioso para saber o que é que se ia passar ali, porque achava que o futuro do Sporting estava ali um bocadinho em discussão. Sim. E aquilo preocupava-me um bocado, e até o sentimento era um bocadinho, havia muita gente a perguntar se alguém sabia já resultados da AG e tal, e foi um bocadinho assim. Mas pronto, ganhámos, estamos em primeiro, acho que espetáculo. É isso. Bom, posto isto. AG. Sabes que eu agora sinto um bocadinho mais à vontade para falar sobre os temas da AG, porque estava a haver muita coisa a ser avançada e começou-me a fazer um bocadinho de impressão algumas mentiras. Sim. E é esquisito quando tu começas a perceber que para se obter um resultado parece que vale tudo. E eu acho que isso é errado. Sim. E vamos ser sinceros, a única coisa que realmente estava em discussão nesta AG era o ponto de vista. Sim, os outros pontos podiam ser a favor ou contra, ninguém estava muito preocupado. E a verdade é que no ponto 2 é que houve uma diferença na votação. Yep. Portanto, agora escusam de vir dizer que houve minorias de bloqueio, aquelas conversas que nós já ouvimos há muitas vezes, e eu desta vez acho que houve até uma certa consciência por parte dos sócios a votar, para ser sincero. Certo. Apesar de lembra-te que o ponto não passa por causa dos 75% que são obrigatórios para a alteração do estatuto. Mas pronto, já vamos aos números.
Mas também acho que houve muitas condicionantes para isso. Houve, sem dúvida. Atenção, há muita desinformação a ser propagada, certo. que eu acho extremamente injusto. Mas também há um ponto a frisar muito importante, que é, depois de toda a cena a maioria das pessoas são de Lisboa, as pessoas não se sentem porque não é cómodo vir ao estádio, ou vir votar a Lisboa, whatever. O estádio, eles anunciaram, foi que 36 mil pessoas foi no estádio? É, que na verdade depois são 40 e tal com os bilhetes. Com os bilhetes oferecidos, mas pronto, ou seja, vamos assumir os 40k de pessoas no estádio. Ok. No dia dos núcleos. No dia isso é que é importante frisar. Que é, supostamente, as pessoas que se iam preocupar com isto. Certo. No dia dos núcleos. Com autocarros dos núcleos a virem assistir ao jogo. 40 mil pessoas mínimo dentro do estádio para ver o jogo. Quantos votantes? Perguntam as pessoas. Neste ponto tão importante. Isto, ou seja, com muita gente em Alvalade. 3.775 votantes. A diferença são de 40 mil para 3 mil, 4 mil. Vamos arredondar isto para 4 mil. Vamos falar que no mínimo tinham que. Portanto, nós vendemos 30 mil gameboxes. No mínimo dos mínimos tinham que estar 20 mil sócios no estádio. Sim. No mínimo dos mínimos. No mínimo dos mínimos. E só nem chegou a 4 mil é que foram à Assembleia votar. Certo. Portanto, todas as desculpas que arranjaram para o iVoting não servem. Porque vão dizer que se houvesse iVoting, estas 30 mil pessoas ou 20 mil pessoas tinham ido votar, mas que votavam onde? Dentro do estádio a ver o jogo? Estas pessoas que se deslocaram ao Alvalade para ver o jogo que começou às 8h30 e a AG fechou às 8, não tinham vindo meia hora mais cedo, uma hora mais cedo para votar? Pois. É um domingo? Essa é a grande questão. Vá lá. Portanto, começamos logo mal por aí. Sim, e queres continuar com o mal? Os argumentos que me têm dado eu nos últimos dias. Envolvi-me em algumas. Não foram discussões. 90% das pessoas para o iVoting até foram muito educadas comigo. Sim, mas foi um debate. Tiveste a debater. Foi um debate. E. Já agora, só um parênteses, debate que deveria acontecer durante a AG e não é com votações a abrir ao mesmo tempo que a AG ou uma hora depois da AG começar e com toda a gente enfadada porque se debate. Certo. Não é? Esse tipo de debates não devia estar a acontecer. Mas ainda bem que acontecem online, mas deviam acontecer na AG. Exatamente. Mas que esta direção não gosta muito disso. Não são gosta. cenas chatas. Não gosta. Mas eu vou dizer o que é que me chocou. Até porque, inclusive, troquei algumas ideias com o antigo dirigente do Sporting para o iVoting. Uhum. E assusta-me o desconhecimento das pessoas. E eu vou dizer alguns dos pontos que as pessoas me davam como válidos para o iVoting. Mas você não faz uso da sua conta bancária pela internet já? E eu tenho que responder, sim, faço, mas convém, para eu usar a minha conta bancária, que saibam que ela é minha, enquanto no meu voto não. Certo. Não é? E depois tive a única pessoa que eu acho que foi um bocadinho mal educada, que me disse qualquer coisa como então vocês não pensam nas pessoas que têm que fazer 700 km para irem votar.
Eu acho curioso como é que se preocupam com o facto de terem que fazer 700 km para irem votar. Sim. E eu não quero entrar nisto pelo lado pessoal por uma questão de respeito, mas depois tem a distinta lata a dizer isto, mas não se preocupam nada. Se quiserem vir ver um jogo do Sporting, ele seja sempre às 8h30 da noite ou um domingo e que provavelmente os impeça de ir trabalhar na segunda-feira, se é que trabalham. Certo. Eu não sei o que é mais importante. Não, e como se não houvessem alternativas. A questão, eu para mim já me estou borrifando nas alternativas, percebes? Estes argumentos Sim, me chateiam. O argumento é só estúpido. Houve outra pessoa que me disse: mas se o Real Madrid, o Barcelona e o Manchester já o fazem, e eu tive que inquirir, mas qual certo. Manchester? O City ou o United? É que ambos têm donos e eu não sei que órgãos sociais é que eles elegem. Exato. E que estatutos é que eles. Exato. Ou seja, no fundo, é a tal história da desinformação. E eu achei, ora bem, deixa lá ver. E mesmo o Barcelona, pelo que sei, no Barcelona. Já aí vou. Também disseram que não. Eu fui investigar e acabei por compilar um documento que acho que era interessante a gente lançar nas nossas redes sociais esta semana. Uhum. É o seguinte. Então vamos lá ver. Os Manchesters, já falei, acho que nem vamos mais por aí. Quer dizer, é só ridículo. É só ridículo. Certo. Ok? Depois, Real Madrid. E eu fiquei, o Real Madrid, votos eletrónicos e não sei o quê, para eleger presidentes e AGs. Isto não parece nada bem. Certo. O Real Madrid tem 91 mil sócios. Yeah. Sabes o que é que o Real Madrid não tem? O quê? Democracia. Certo. E porquê? O Real Madrid é uma democracia representativa. O que quer dizer que os seus 91 mil sócios não votam nem em AGs, nem em eleições presidenciais. Quem vota, na verdade, são os 2.000 delegados que eles têm. Certo. Portanto, não é um caso aplicável ao Sporting. Yep. Pronto. E depois temos o Barcelona. Ok? Uhum. O Barcelona tem realmente uma votação eletrónica para AGs. Uhum. Tem, sim, senhor. Qual é que é o problema do Barcelona? O Barcelona, toda a gente sabe em que estado é que está, em termos económicos. Certo. E, na verdade, esta coisa da votação eletrónica foi lançada simultaneamente com uma plataforma para angariar fundos. Portanto, começou por ser um esquema de marketing. E eu comecei, mas espera aí, isto tem que ter aqui mais qualquer coisa. Sim. E decidi ver que empresa é que faz isto para o Barcelona. E ver. Uhum. Para já, o Barcelona tem uma situação que proporciona, se calhar, mais condições para o voto eletrónico pelo sócio o voto. Certo. E vi que esta empresa também só se dedica a isto, dos votos eletrónicos. Não é? E só tem 2 casos com clientes que realmente carecem de anonimato. Uma é o Barcelona. Okay. A outra é as eleições da Suíça. Oh. O que é que acontece? É que foram encontrados problemas com a segurança do sistema e, basicamente, a Suíça revogou o voto por meio eletrónico. Certo.
Portanto, o caso Real Madrid e Barcelona caíram por terra, correto? Correto. Portanto, ou seja, em que não se mentiu, só se não se contou toda a verdade. Exato. Pronto. E depois temos então o caso, o famoso caso da Estónia. A Estónia. Ai, a Estónia. Voltamos à Estónia. Pronto. Epá, tínhamos que voltar porque... Sim, porque a direção farta-se de usar isso como exemplo. Epá, e eu fui ver que, para além daquele teste em laboratório que nós já tínhamos visto, sim, de estudantes dos Estados Unidos que provaram que aquilo, enfim. O Open Rights Group da Universidade de Michigan tem um gabinete chamado Election Observer, em que eles fazem estudos sobre tentativas de implementação. E eles foram lá investigar as eleições da Estónia. Sim. E agora vou usar as palavras deles. O que nós encontramos alarmou-nos. Havia falhas gritantes, tanto processuais como operacionais em termos de segurança. E a arquitetura do sistema deixa aberta para ataques cibernéticos de forças estrangeiras, como a Rússia. Pronto, isto, como são americanos, tinham que referir a Rússia. Parece que as eleições deles dos Estados Unidos eletrónicas nunca tiveram problema. Estes ataques podem alterar as votações ou deixar os resultados eleitorais em controvérsia. Nós confirmamos a existência destes ataques. Eles são ameaças reais e nós recomendamos urgentemente à Estónia para descontinuar o uso deste sistema. Excelente exemplo. Portanto, 3-3? 3-3. Enfim. Há cenas que... E é um bocado isto. E eu, entretanto, fui ver, porque existe outra grande referência nesta história da votação eletrónica. Sim. Que é a American Association for the Advancement of Science. Sim. E eu achei interessante, ou seja, eu fiz aquilo que eu acho que a direção de Sporting devia ter feito, não é? Que é pedir alguém com know-how para ir investigar se era possível uma coisa desta. Eu fui e descobri um artigo super interessante deles, mas é mesmo muito interessante. Em que eles têm inclusive uma fact sheet sobre isto em PDF. Sim. E eles escrevem literalmente: não existe na atualidade tecnologia conhecida que possa garantir o secretismo, a segurança e forma de verificar que um boletim eletrónico de votação pela internet seja certo. São muito. Para já não tens, porque morre uma coisa. Isso é a primeira regra básica que tu aprendes em tecnologia, que é: não há, nunca irá existir nada 100% seguro, ponto final, parágrafo. Portanto, isso é a base. Okay? Porque aquilo que hoje é seguro, amanhã não é. Portanto, tu escusamos de andar aqui a tapar o sol com a peneira. Não adianta. Ok? Segundo, continuo a dizer, da primeira vez que se falou disto ao iVoting, eu recomendei às pessoas, volto a recomendar: leiam o livro do Principles of Liquid Feedback. Para além de aquilo, o Liquid Feedback, e para as pessoas não dizerem que a gente só é contra o iVoting só porque sim. Dentro dos partidos piratas, do qual eu sou membro, internamente, muitos partidos piratas usam um sistema eletrónico
para tomar decisões. Atenção que, e a palavra-chave aqui é tomar decisões e não votar, que usam precisamente este sistema do liquid feedback, em que não se vota direto para já uma pessoa, um voto, e segundo, normalmente aquilo funciona como uma Assembleia Geral que está sempre aberta, em que as pessoas fazem propostas, há um período de discussão, há um período de avaliação dos documentos, e a seguir as pessoas não votam quero isto ou não quero isto, é prefiro isto, se isto não der prefiro isto, se isto não der prefiro isto, definem uma escala e depois aquilo devolve um feedback, não devolve um X% das pessoas querem isto, ou um feedback, e é com base nisso que se tomam decisões. Para uma votação democrática volta-se ao papel, que aquilo foi só para tomar decisões. Mais uma vez, por várias razões que nós já apontámos aqui, porque se houver uma recontagem é preciso papel, porque para garantir o anonimato da pessoa que vota, só assim ou com máquinas como nós já temos atualmente no Sporting, que é isso que me chateia, nós já temos o sistema no Sporting, é só expandi-lo para os núcleos, e o que esta direção sugere é deitar para o lixo tudo o que já foi feito no clube para se implementar uma porcaria nova que só traz segurança zero e mata a democracia no clube. Pá. E a questão é que já nos prometeram que o tema vai voltar. Exato. E a seguir vem essa parte que é o Varandas, neste momento já devia ter enfiado a viola no saco. Para já vem com esta coisa do às vezes achamos que os sócios não sabem ler. Pá, porra. Não, chatos. Se calhar, mas olha, se calhar os sócios sabem ler, se calhar aqueles que foram votar e votaram contra, se calhar informaram-se. Certo. E depois, esta questão do mas apesar de que é basicamente a resposta do Varandas ou as entrelinhas isto chumbou por uma tecnicalidade que é os 75%. Não. Mas a maioria dos sócios querem. Ora bem, a conversa das minorias não pode funcionar só para quando o voto é contra. Exatamente. 71% dos sócios, mas 71% de quê? Dos 3K, dos pouco menos de 4 mil que foram. Não é? Porque eu tenho quase certeza que se os 30 e tal mil fossem, será que seria 71? Olha, a questão não é essa. A questão é que aquilo é uma amostra. Não é? Exato. Iria divergir assim tanto? Não. Certo. A questão é essa. Não. Portanto, é só um comentário para quem desconhece o que é estatística. Certo. Portanto, escusam de vir com tretas. Aliás, e mais... É uma falta de respeito com os sócios, porque se não fosse estas minorias técnicas, certo, o Sr. Frederico Varandas não seria atualmente presidente do Sporting Clube de Portugal, porque ele perdeu a primeira eleição em termos de votantes e ganhou com sócios. Ora nem mais. Mas pronto, já agora eu vou ler a frase completa que está aqui do Varandas, só para a malta perceber como esta malta está completamente na lua. O Sr. Varandas diz isto: os 4 pontos, de uma forma geral, tiveram votações acima dos 70%. Foi clara a vontade dos sócios em aprovar os 4 pontos. O segundo ponto que quero destacar é que votaram 4% dos sócios elegíveis para votar. Uma das razões para este Conselho Diretivo trazer a discussão do voto eletrónico à distância era exatamente por noites eleitorais como estas. Só aqui fazer uma pausa para... Espera aí. Sim, 4% foram votar, mas muito mais de 4% estiveram no estádio no mesmo dia, meia hora depois da AG fechar. Exatamente. Portanto, não me fodam. Onde é que está a coerência? Exato.
Portanto, pode mandar os argumentos todos que quiser. São arrematados logo com isso. Ora bem, mas ele continua. Dos 4% elegíveis que vieram votar, 70% mostraram que queriam uma mudança. É uma vitória esmagadora de quererem a evolução dos estatutos, mas uma vitória não suficiente para uma maioria qualificada de 75%. Isto significa duas coisas. Não é a primeira vez que os sócios têm a ilusão de que as coisas passam por si, e não duvido que se tivesse existido uma participação de 5 ou 10 mil sócios, o segundo ponto também teria passado. Mas a vontade dos sócios é esta e respeitamos. Enquanto Presidente, respeitarei sempre e não esquecerei que 70% das pessoas que votaram querem mudança. Não foi suficiente para os 75%, mas este assunto será revisitado. Se respeitas, enviavas a viola no saquinho e o assunto estava arrumado. Que é reprovado. Portanto, exatamente. O assunto vai ser revisitado, caralhinho. Só isto. Não, e é verdade. Como é que ele tem lá a dizer que respeita e depois... Não, é que na mesma frase. Certo, na mesma frase. Recorda-me só a frase, o fim da frase, antes do... Então, enquanto Presidente respeitarei sempre e não esquecerei que 70% das pessoas... Não, antes disso. Então, mas a vontade dos sócios é esta e respeitaremos. Como é que ele consegue fazer essa associação da vontade dos sócios e respeitaremos e depois a seguir dizer que vai revisitar o assunto? Não, e não só, e antes disso... Ou como é que ele acha que se fossem 10 mil sócios a votar e era segundo diferente? ponto passava. Que não faz sentido nenhum. Pois não. Não faz sentido absolutamente nenhum. Como é que se fazem cálculos em estatística? É com amostras e depois aquilo vai mais ponto, menos ponto, vai bater certo, não é mais 5 ou 10%. Certo. E podia ser para cima e pode ser para baixo. Exato. Portanto, não é por aí. Ele podia chegar e ter os 10 mil e ter 68% da votação só. Certo. É muito confuso. Já agora, voltando àquilo que eu estava a dizer anteriormente, e tu até tocaste nesse ponto, e é interessante, que é, para provar que a questão do Barcelona foi, um desespero financeiro, ok? Os sócios do Barcelona votaram contra a votação eletrónica em 2020. Certo. Contra. Certo. Ok? Sem dúvida. E estes discursos começam a parecer muito àqueles discursos dos políticos que inventam verdades alternativas, sabes? Yeah. E hoje em dia vivemos muito isso por causa das guerras, não é? Porque vivemos num clima, e as pessoas que me perdoem, porque eu não sou nada demagogo em relação a estas coisas, em que só se cometem crimes de guerra de um dos lados. Sabes? Certo. Parece que o outro lado não está a tirar balas, não faz prisioneiros, um bocado isto. E faz-me um bocado de impressão. Sim. Parece que não estão a morrer civis dos dois lados, que não há dois povos a sofrer quando há uma guerra entre dois países. Certo. E temos agora, o exemplo perfeito é o que está a acontecer entre Israel e a Palestina. Houve um ataque absolutamente covarde por parte do Hamas a população numa festa israelita. Yeah. Okay? E o governo de Israel agora está a matar civis indiscriminadamente. Porque os civis são o Hamas e etc. Enfim. Certo. Ou seja, cria aqui uma realidade paralela. Nós estamos só a proteger a nossa população. Não! Vocês estão a assassinar pessoas. Certo. Da mesma maneira que as vossas foram assassinadas. Uma coisa não valida a outra. Yep. E é a mesma coisa aqui com estas histórias de não, se votassem 10 mil sócios, ai.
Não, se votassem 10 mil sócios não ias ter 100%, que é uma improbabilidade estatística porque a amostra deu-te menos de 75%. Certo. Aliás, é uma impossibilidade, não é uma improbabilidade, é uma impossibilidade. Não certo. É? Como é que garantes que toda a gente que fosse votar Exato. não votou ia votar a favor do iVote? Cenas. Olha, se calhar aconselhávamos o Varandas a ir à nossa faculdade, à FCUL, que é até ali perto ao lado, e vá falar lá ao departamento de matemática e pode ser que alguém lhe ensine estatística. Sim, mas ele pode aproveitar e também tem um belíssimo departamento de informática que as pessoas lhe podem explicar porque é que o iVoting não é seguro. Inclusivamente, em segurança, eu sei que nós tivemos colegas nossos a investigar precisamente votações eletrónicas e os perigos que aquilo tem. Exatamente. Portanto, E está lá uma das maiores autoridades a nível de internet em Portugal, se não a maior, o professor Pedro Veiga. Exato. Portanto, acho que era interessante, em vez de ser um parecer falaram-me que houve um parecer de um professor da Universidade do Minho a dizer que o iVoting era seguro. Eu perguntei nessas discussões quem seria esse professor, já sabendo quem poderia ser. Certo. Que é uma pessoa que tem uma empresa de desenvolvimento de software. Certo. Mas não me responderam, porque se calhar pensaram ele se calhar sabe quem é. Pois. E é como te digo, eu já não tenho muito para falar sobre este assunto. As provas falam cabalmente contra o iVoting. Não são factos, percebes? Sim. Eu inclusive numa dessas discussões disse que me recuso a discutir uma coisa que é ciência e tecnologia como se fosse religião, em que eu tenho que acreditar. Certo. Porque não se trata da mesma coisa. Vou-se deixar. Ainda para nós que estamos no meio, viemos de uma faculdade de ciências e que sabemos perfeitamente exato. Que... Eu às vezes faço coisas que eu digo assim, se calhar estou aqui a fazer um atentado à segurança, deixa-me mudar. Exato. Percebes? Quanto mais um tema tão sensível como violar a confidencialidade de um voto, porra. Yeah. E vamos lá ser sinceros, ninguém assistiu ao que se passou com o Brexit. Ou com a eleição do Trump? Ou mais para trás, com a não eleição do Al Gore. Certo. E aí nem sequer voto eletrónico. Aí foi manipulação de massas. Que é pior. Não, mas no Brexit foi manipulação de massas. Certo. Mas esse é o perigo de tu violares a confidencialidade do voto. Exatamente. Aí é que está. E se tu consegues fazê-lo sem o voto eletrónico, agora imaginem que o voto eletrónico, não tendo anonimato do voto, e mete Big Data em cima disso. E se quiseres pôr ainda um analisador de inteligência artificial a lamber esses dados, ao meu amigo. Olha, é curioso tu falares em inteligência artificial, porque a gente quando estava no estádio, eu tive a brilhante ideia de dizer isso. Se perguntássemos só ao chat GPT se ele acha que a votação, repare, é o chat GPT, é uma inteligência artificial que vive na internet, ao fim e ao cabo, para dizer isto assim, para as pessoas não ficarem muito confusas com o conceito. Sim. E se lhe perguntássemos se a votação eletrónica pela internet é segura? É segura, é verdade. Diz-nos tu o que é que ele respondeu. Até assim, diz o chat GPT assim: os sistemas de voto na internet podem oferecer conveniência, mas a garantia de segurança ou anonimidade é desafiante. Enquanto podem dar à volta algumas destas questões, no entanto, existe pelo menos 6 potenciais riscos. Quais são esses riscos?
segurança, anonimidade, autenticidade, não haver forma de recontagem, acessibilidade e inclusivamente diz aqui nem toda a gente tem acesso a uma internet segura ou a serviços digitais. Ora. E sexto ponto, e também muito importante, confiança. Acho que não é preciso dizer mais nada. Eu digo-te, sabes qual é o perigo do Sporting se for para o iVoting? É que nem os 4.000 votam porque não confiam no sistema. Exatamente. Mas mais, o ChatGPT ainda diz assim: o nível de segurança e de anonimidade pode variar conforme os diferentes sistemas de voto. Alguns países e organizações experimentaram de forma limitada o voto online, mas voltaram rapidamente para os métodos tradicionais, ou então coexistem com os métodos tradicionais para mitigar alguns dos riscos. Ultimamente, a garantia de segurança e anonimidade num voto online depende do seu desenho e implementação e de algumas medidas de segurança que podem ser implementadas, nunca sendo 100% fiável. E depois ainda diz que muitos experts têm muitas cautelas sobre a transição completa para o voto online por causa destes mesmos riscos. Agora, vou-te eu dizer que provavelmente seria possível, sim, a implementação de um sistema seguro. Só para não dizerem que um gajo é só contra porque é, mas mais uma vez com a mesma questão que eu referi no início da nossa conversa. Não existe nada 100% seguro. Certo, mas conseguimos mitigar muito. Conseguimos. E vamos explorar aqui alguns pontos. Para mim, ponto número 1, teria que ser um sócio e um voto. Sim, sem isso não consegues anonimidade de todo. De todo. Ponto 2, o servidor de autenticação devolve um token e é diferente do servidor onde o ballot, o boletim de voto, é inserido. Certo. E o terceiro ponto, que pode parecer muito estúpido, ok? Automaticamente é enviado um e-mail para uma caixa de correio que só recebe os votos, mas que fica na tua caixa de correio. Certo. Porquê? Porque tu podes ir verificar se o teu voto correspondeu àquilo que tu votaste. Certo. E assim, eu posso dizer que acho que aceitava um voto eletrónico. Último ponto. O código-fonte dos dois servidores tem que ser totalmente aberto. Totalmente aberto, colocado no repositório público para verificação. Exatamente. Num GitHub qualquer da vida. E eu até diria que é preciso um quinto ponto. Força. Que é, ainda assim, o servidor tem que estar, ou tem que haver uma impressora no Sporting, ou várias impressoras no Sporting, como já existem nas várias máquinas pequeninas, e deve ser impresso para cada sócio papel para, no caso de uma recontagem, irem à tómbola contar os votos. Sim, e estar o notário a meter esses papéis dentro de uma urna selada. Ora, aí está. Sim, também acho que também era um bom ponto de implementação. Sim. Pronto. E isto é o básico, porque depois teríamos que incluir criptografia por cima disto e mais uma data de merda. Óbvio, mas pronto, não queremos estar também as pessoas que ouvirem isto não querem estar a ouvir tecnicalidades, não é? Certo. Porque também havia muito a dizer sobre isso. Mas estes pontos, vamos ser sinceros, não são descabidos. Não. Não é?
Não, mas lá está. Aliás, a primeira alteração estatutária teria que ser um sócio e um voto. Certo. E há aqui um problema gravíssimo daquilo que eu disse, agora lembrei-me. Ao enviar o e-mail, estávamos a quebrar a confidencialidade. Não podia ser. Certo. Não podia ser. Tinha que ficar só uma cópia no meu e-mail do meu voto para eu garantir que foi. Não tinha que ir para lado nenhum. Tinha que ser tipo, só no meu mail, ou só um PDF do meu voto. E que não poderia ficar guardado no servidor, sim. Não, era gerado localmente. Era um plugin que o gerava localmente. Sim. Pronto. Estás a ver? Rapidamente eu violei a confidencialidade com boas intenções. Certo. E mesmo gerar localmente, estava aqui a pensar como é que isso poderia ser feito tecnicamente, mas enfim. Agora já a minha mente técnica já estava. Sim, eventualmente um plugin qualquer de JavaScript ou uma porcaria qualquer. Certo, mas depois tens aí algumas questões de segurança e tudo mais por causa dos dados que tens que meter no PDF versus como é que esses dados seriam ao PDF para os gerar, etc. Bem, enfim, adiante. Não, mas olha que acho que dava, porque tu estavas a autenticar-te já só com token e aquilo era feito no caminho para e não no caminho da autenticação. Eventualmente, sim. Acho que tecnicamente era possível. Sim, tecnicamente é possível. Tenho aqui algumas coisas de segurança pelo meio, mas sim. Sim. Eu acho que isto é o mínimo. E quando tu queres meter a carroça à frente dos bois e avançares logo para uma questão de voto eletrónico, sem ponderares estes pontos. Sem ponderar sequer alternativas, etc. Yeah. Obviamente que ia dar merda. Para além disso, independentemente do sistema, mesmo este que a gente está a dizer, nunca seria com um texto como aquele que queriam pôr nos estatutos. Não, isso obviamente não. Por isso, também para ficar já aqui claro, este artigo 44 que queriam pôr nos estatutos podiam-me apresentar o sistema mais seguro do mundo. O meu voto seria não. Sim, isso completamente. Aliás, tens aí o texto. Tenho. O texto é interessante. Então, diz-nos aí o texto, que o texto é muito interessante. Sim, a gente já o leu no último podcast, mas vamos a isto. Portanto, eles criaram um artigo que só tem 3 pontos. Uma cena de voto eletrónico à distância. Num estatuto de qualquer instituição, só ter 3 pontos, alguma coisa está mal. E portanto, o primeiro ponto dizia assim: nas Assembleias Gerais, tanto eleitorais como comuns, é também possível o voto eletrónico à distância. O exercer durante o período da Assembleia Geral e antecipadamente, desde que tal seja determinado na respectiva convocatória. Este ponto 1, para já, participar antecipadamente, enfim. Não sei que base de informação é que tens para participar antecipadamente. Exato. E matar completamente a discussão e a interpretação daquilo que te apresentam. Certo, portanto, isto ainda assim, isto ser nas Assembleias Gerais Comuns, enfim. O segundo ponto diz assim: a votação eletrónica à distância deve garantir o segredo do voto e a autenticidade do meio utilizado e dos resultados, sendo o processo assegurado por uma entidade independente ao clube e devidamente auditado. Promessas vagas que estão a pôr nos estatutos que sabem à partida que nunca poderão cumprir. Para além disso, mais uma vez, aqui nos estatutos deveria estar qual é o sistema a usar, quais são as regras. Isto não é nada. Isto é a mesma coisa que dizer assim: eu prometo que em circunstância alguma vou andar a menos de 80 km numa estrada. A menos de 80 km/h numa estrada. Ok. E quem é que garante isso? Não me diz nada.
Mas enfim. Por fim, o terceiro e último ponto diz: nas Assembleias Gerais em que haja votação eletrónica à distância, a Assembleia Geral funciona nos termos previstos nos estatutos, devendo a convocatória indicar o quando pode, como e quando pode ser exercido o voto eletrónico à distância. Também não diz nada. No fim do dia, isto é um artigo com 3 pontos que dá para tudo. Dá para tudo. Pois, a questão é isso, dá mesmo para tudo. Isto é estupidamente vago, isto não diz nada e permite à direção implementar uma merda qualquer. Certo? É absolutamente verdade. Por isso, mais uma vez, poderiam apresentar a cena mais segura do mundo. Com este texto, o voto seria um redondo não sempre. Yeah. Portanto... E outra coisa, por que não criar um grupo de especialistas para criarem o texto para inserir no estatuto? É da mesma forma que chamaram especialistas para implementar um voto eletrónico. Não estou a dizer especialistas, não é? Não estou a dizer membros da direção. Certo. Que nada percebem do tema, não é? Não. Com todo o respeito, não percebem. Quer dizer, claro. Não têm formação académica para isso. Exato. E mesmo assim, e ainda vou um bocadinho mais longe. No meu caso particular, só aceitaria um sistema destes como nós descrevemos, com as regras de segurança todas, etc., único e exclusivamente para as AGs extraordinárias e eleitorais. Certo. Porque esta merda do quererem pôr isto nas comuns vão-se lixar. Porque eu sei, e continuamos a insistir nisto, eu sei que esta direção quer acabar com os debates. E não é por acaso que eles metem as votações e iniciar logo quando arranca a AG. Mas é essa falta de democracia que nós temos que impedir que o clube chegue a esse ponto. E se o problema é as pessoas cá virem, há muitas formas de mitigar isso mais uma vez. É para isso que servem os núcleos. Verdade. E então vamos aqui fazer outro exercício. E eu acho que este também é importante, até para terminarmos este debate de live voting. Para já, porque vamos revisitá-lo. Exato. Mas que isto sirva. Eu vou falar, é tal merda. Já no passado disse isto. Se conseguirmos, pelo menos, iluminar uma mente por dia, para mim, eu só quero é limpar estas fake news todas e estes pontos falsos que esta malta apresenta para este tipo de merda. Se conseguirmos uma pessoa por dia iluminada e perceber, afinal isto é uma merda, já fico contente. Ok, na senda do que eu te estava a dizer. Sim. Porquê tanta insistência nisto? Certo. É algo que nós temos. Há muita gente a falar sobre a venda da SAD. Uhum. Ok? Eu pessoalmente começo a chegar à conclusão que pode não ter a ver com a venda da SAD. Pode estar muito mais relacionado para caminharmos para uma situação como a do Real Madrid. Com delegados? Sim. Certo. Mas isso, mais uma vez, isso também é matar a democracia no clube? Claro que é. Claro que é. A questão que eu quero chamar a atenção às pessoas é que tanta insistência, depois de irem 4.000 pessoas votar,
Foi. Isto não foi uma derrota para a direção. Foi uma vergonha. Sim. Percebes? Porque provavelmente eles estavam a pensar numa votação massiva de pessoas mal informadas, que eles acusam de são pessoas que não sabem ler. Exato. Textualmente. Okay? E eu acho que foi o contrário. Eu acho que houve uma percentagem de pessoas que aprovou os pontos todos e que não aprovou aquele ponto 2. São pessoas muito esclarecidas. Yeah. E que prestaram um grande serviço ao clube, na minha opinião. Uhum. E eu acho que o que se quer, na verdade, é avançar para esta questão das Assembleias Gerais representativas. É possível. É possível que eles queiram avançar para isso. E o que eu pergunto aos sportinguistas, aos sócios, é quando forem votar, novamente por causa do iVoting, que ficou explícito que acontecerá, se é isso que querem. Certo. Se aparentemente é isso que está em cima da mesa, se querem alguém a representar-vos, com todo o brilhantismo que isso acontece no Parlamento, os nossos representantes governam no governo, nós nem sabemos realmente quem são. Eu não sei quem é que eu elegi. Certo. Se eu quiser falar com ele, não é? Se é isso que querem. Certo. Porque parece-me uma ideia completamente absurda, sim, não é? E se formos para uma situação como o Real Madrid, pensem que até vão deixar de votar para o presidente e vão ter uma situação mais tipo Estados Unidos. Certo. Que há ali uns delegados eleitorais a votar por vocês. Oh yeah. E daí vem a frase: os sócios como é que acham que podem decidir, ou têm a ilusão que podem decidir. Certo. Bocado por aí. Não. Por enquanto os sócios ainda podem decidir. Eu não sei se no futuro, com estas investidas, passaremos a decidir alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Porque depois quem vão ser os delegados, quem é que vai ser elegível. Certo. Há uma problemática. Não é? Sim. Quantos delegados é que vão ser permitidos, etc. Há todo um conjunto de problemas aí. Certo. Mas enfim. Seja como for, para mim a maior derrota desta direção foi ter 40 e tal mil pessoas no estádio no mesmo dia da AG, em que apenas pouco menos de 4 mil foram votar. Das duas, uma, ou a importância que dão ao iVoting, ou é o descrédito que têm em votar. Certo. Qualquer um deles é preocupante. Oh yeah. E por isso depois escusam vir com soluções de iVoting e tudo mais, porque o problema não está aí. Ficou mais que óbvio. Aquela fuga para a frente, naquele comunicado que fazem no fim, é vergonhoso. É querer criar uma realidade alternativa onde ela não existe. Mas enfim. Bom, fechado este tema, e só para terminarmos num modo mais light, não é? Isto já foi um episódio mais pesadito por causa da AG. Então não é que o senhor que nos ia safar os direitos televisivos, pá, afinal fugiu para as Arábias? Pois é, pá. Então os clubes votaram todos no senhor que nos ia salvar os direitos televisivos, pá.
O homem despede-se do Benfica com uma imunização choruda e afinal vai ganhar uns milhões para as Arábias. Foge. Como é que a Liga agora vai safar os direitos televisivos para aquela grande promessa do... Eu tenho uma opinião muito própria relativa a essa questão dos direitos televisivos, que não vai acontecer. Os direitos centralizados. Pois. Não vai acontecer. Basicamente. Portanto, eu acho que ele também se apercebeu dessa realidade e gostava de não ver um carrossel de jogadores a ser transacionados entre um certo clube e a Arábia Saudita a partir de agora. Certo. Porque acho que era... Quer dizer, por um lado, era a confirmação daquilo que todos nós sabemos. Certo. Mas pronto. Eu ainda estou à espera que me expliquem porque é que existem sanções económicas para países como a Rússia, com exceção do futebol, porque ainda se podem negociar jogadores para lá. Eu estou à espera que me digam porque é que há sanções para a Rússia e não há sanções para países como o Afeganistão com o governo talibã. Certo. Ou com a Arábia Saudita ou o Qatar, são governos que notoriamente infringem os direitos humanos diariamente. Têm um sistema para trabalhadores estrangeiros semelhantes à escravatura. E eu gostava de saber porquê. Se perguntares à FIFA, a FIFA sabe-te responder isso muito bem. Because money. Ora, fez como sabes? Pronto, só que eu acho Money Talks, só que eu acho que não... não pode valer tudo. Eu também acho que não. Eu acho que não tem que ser um treinador como o Paulo Fonseca fez, que veio pedir encarecidamente ao Benfica e ao Braga para não negociarem jogadores públicos. É uma vergonha. Yeah. Repara, até para o desporto feminino é vergonhoso, porque são países... Eu recordo que o Qatar, antes de ganhar a participação, a organização do Campeonato do Mundo, fez uma seleção feminina que rapidamente desapareceu após a vitória da candidatura. Yeah. Mas isso desta hipocrisia. Sports watching, exatamente, é o termo certo. Mas porquê? Já não dá para perceber a lata que estas pessoas usam para fazer estas coisas. A mim chateia-me, sinceramente chateia-me. Yeah. Mas enfim. E acho que criam uma névoa negra por cima do futebol. Qualquer pessoa com o mínimo interesse no desporto em si vai condenar. Yeah. Enfim. Infelizmente é o que temos. Certo. Bom. E com isto, até para a semana. Até para a semana.